Abençoado com toda sorte de bênção, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um alerta a todos os cristãos. O nosso objetivo é trazer para vocês paz, alegria do Espírito Santo. Paz e alegria no Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é bom, Ele quer tudo de bom para você. E o que eu tenho visto dentro da religião evangélica, misericórdia. Mas vamos lá, um testemunho do ex-pastor Eduardo Almeida. Eu não sou mais pastor. Pastor é só Cristo, só Jesus que é pastor. Só Yahshua, que é o supremo pastor. Muito bem. Houve um tempo na minha vida, quando eu era pastor da Igreja Assembleia de Deus, que eu era o próprio diabo na minha casa. O próprio diabo, porque o diabo é adversário. Eu era o diabo da minha esposa, eu era o diabo dos meus filhos, eu era o próprio diabo na minha casa. O Satanás. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque diabo e Satanás é adversário. Então eu era adversário da minha própria família. Eu era inimigo da minha própria família. E eu sou casado já há 44 anos. A minha esposa está aqui na cozinha agora. E meus filhos, tudo casado. Só ficou eu, ela e o meu caçula Mateus, de 23 anos. Pregador também na igreja, servo de Deus. Mas eu deixei de ser pastor, irmão. Esse negócio de... os crentes, eles têm um costume, a maioria dos obreiros, e eu tinha também esses costumes comigo, mas graças a Deus, Jesus me libertou de tudo isso. A tal chamada de chamada, que não tem nada de chamada. A chamada foi lá no Antigo Testamento, para os profetas, para os apóstolos, mas depois da cruz, acabou a chamada. Mas eu tinha esse negócio comigo, a chamada. Eu vou pedir conta no meu trabalho, no meu serviço, para dirigir igreja. Olha a besteira. Eu vou pedir conta no trabalho para viver da obra. Isso é besteira. Isso é burrice. Não se pode fazer isso. O obreiro sábio não pede conta para ficar de obra. Porque Deus não manda você ficar na obra. Quantos têm quebrado a cara aí? Eu casei com fulano porque Deus usou o irmão, para profetizar para mim que era para casar com ele, porque nós ia viver da obra. E hoje essas pessoas estão de chinelo furado, para não dizer outra coisa. Estão vivendo na miséria. Larga a mão de ser besta. Esse negócio de viver de obra, esquece. Gente que não quer trabalhar. Gente que não quer ganhar vida, quer ficar pedindo. E que Jesus é esse? Que Deus é esse que você serve, que você anda de chinelo? Você mora no lugar que você mora porque você não quer trabalhar, você quer viver da obra, quer pagar preço. Não precisa pagar preço, porque Jesus já pagou o preço. Vai trabalhar, vagabundo. Está escrito assim, Provérbios capítulo 6, verso de número 6.
No capítulo 6 você vai ver lá o escritor dizendo, vai ter com a formiga preguiçoso. E você vai ver lá no capítulo 6, no verso 6, esta palavra. Esquece, Jesus, ele já fez o que tinha que fazer pela humanidade. Você não vai viver da obra para ajudar Cristo. Ele já fez, o sacrifício dele foi suficiente, ok? Muito bem. Meu testemunho. Quantas vezes eu oprimi a minha esposa dentro de casa? Por quê? Porque ela tinha que vestir aquelas roupas até no pé, por causa da igreja, por causa da religião. Tinha que pôr aquele vestidão, por causa da religião e porque eu exigia que ela vivesse daquela forma. Então ela vivia para agradar a mim e punha aquelas roupas, aqueles vestidos, aquela saia, tudo para agradar o pastor, que eu era pastor. Mas ela não era feliz. E você acha que Deus se agrada disso? Ela não era feliz. Eu oprimia, tem que tomar ceia. Os meus filhos vinham em casa fim de semana, nós estávamos na igreja de manhã, de tarde e de noite. Perdi tudo isso, irmão. Sabe? Essa felicidade que Deus dá para nós. Eu vou ler o versículo aqui já já e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Esquece esse negócio de igreja. Jesus não mandou abrir igreja. Ele falou que ia edificar dele. Ele tem igreja. Jesus tem a igreja dele, que somos nós. Todo ser humano que é templo do Espírito, que faz parte do corpo de Cristo, não é paredes, não é igreja que tem cruz, não é igreja de parede preta, não é igreja assembleia presbiteriana, nenhuma dessas igrejas é de Jesus. Essas igrejas, elas pertencem a alguém, não é? Tem lá um presidente que assume a responsabilidade. Se o prédio cair, tem alguém responsável para responder juridicamente. Então vocês começam a observar que a igreja, em aspa, é uma empresa. Tem nada a ver com a igreja de Cristo. Muito bem. E eu oprimi a minha esposa. Não, tem que pôr vestido, tem que pôr... não pode pôr uma bermuda, não pode pôr um short, não pode pôr uma calça comprida. E tudo isso era a vontade dela. Ela tinha vontade, mas não era liberado, nem pelo ministério e nem por mim, que fazia parte do ministério. Estava com a cabeça dentro da caixa da religião. Mas chegou um dia que, a gente saía com o carro, nunca pegamos tostão para pôr gasolina, para fazer nada. Desce, volta e desce. Chegava em casa, comia rapidinho, já tinha que sair correndo para fazer a obra. E o que nós ganhamos com isso? Se é Deus que manda, Deus abençoa. Abençoa até o tutano. Hoje eu sou abençoado, como eu disse, se eu cuspir, nasce um pé de manga. Porque eu sou abençoado por Deus. Porque os meus olhos foram abertos. Eu saí do sistema religioso, saí debaixo da servidão da religião, do Pentecoste, do pentecostalismo, da Assembleia de Deus, da doutrina do homem. Eu abandonei tudo, irmão. E agora eu só fiquei com Jesus, só com Deus. Muito bem. E após a gente sair do ministério, entreguei a minha credencial
ao pastor Josué, foi nosso pastor aqui na Regional 9, entreguei para ele a credencial, disse, eu não quero mais, tá aqui. Porque, irmão, isso aí enche, sabe? Você trabalha direitinho aí na igreja e tal, chega uma hora que você mata esse irmão na fé, esse pastor que está aí, por causa desse sistema escravizante, escraviza a esposa, os filhos, entendeu? Se a menina colocou um shortinho, o pastor já é repreendido, a esposa do pastor também da mesma forma. Se errar um pouquinho, já não tem mais misericórdia, não tem mais compaixão. E essa multidão de cristãos, eles não perdoam, não tem perdão, não tem amor. Nunca fizeram para mim uma visita, mas também não me fez falta. Deus nunca me abandonou. É como disse a palavra de Deus. Ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonassem, eu nunca te abandonarei, disse Deus. Então tá aqui. Agora hoje, eu falei para minha esposa, a partir de hoje eu estou liberando você, porque eu era o diabo dela. Sabe o que é o diabo dela? Era o inimigo. Oprimia ela. E agora eu falei assim, você está liberta. A partir de hoje, você, olha, não precisa, se você quiser pintar a unha, pode pintar a unha. É a sua vontade, está no seu coração de mulher, de pintar a unha, pode pintar a unha. Você quer pôr uma calça comprida, está no seu coração. Você não foi liberto, porque Deus lá não te libertou disso, era uma opressão do seu marido em cima de você, e hoje você está sendo liberta, que eu não vou ligar mais para isso. Você pode pôr sua calça comprida. E ela pôs a calça comprida e hoje ela está feliz. Nós vivia em casa, e a gente ia para a igreja, irmão, mas chegava aqui em casa era uma briga danada. Porque tem que estar, porque senão Deus vai pesar a mão. Que Deus vai pesar a mão? Nada. Deus é bom, irmão. Deus não é igual esse homem, não. Esse pastor aí, presidente aí do ministério, que, fazer reunião aqui que nós vai excluir o irmão lá fulano porque ele falou errado. Ele falou contra o ministério. Ô, irmão, onde está a misericórdia? Onde está o amor? Não tem amor, irmão. Dentro do ministério não existe o amor. Se prega amor, mas não existe. Se você não der o dízimo, a cara é virada para o outro lado para você. Você é cortado. Você sabe muito bem como é que é o sistema. Então tá aí, irmão. E eu oprimi a minha esposa. E hoje, graças a Deus, ela não sente falta também. Porque sofremos muito. Você sabe o que é sofrer na igreja, irmão? A igreja era um lugar que todo mundo olha assim para a igreja, fala, poxa, eu estou passando um aperto aqui, e eu vou para a igreja lá, porque lá Deus tem uma bênção para mim. E lá, os nossos adversários eram os obreiros, eram os pastores. Pastor entregando eu, assim, para o pastor presidente, assim, na reunião de obreiro. Porque eu não fui para a sede. Tinha ficado na escola dominical, aí tinha que ir para a sede, que passou o ônibus da caravana, e depois tinha que voltar para ir para o culto à noite, e no domingo, que era a minha folga do meu trabalho, e aí o que acontece? Aí na segunda-feira eu já tenho que começar a trabalhar de novo, porque eu trabalho, não vivia de obra, graças a Deus. E não tenho essa ganância para viver de obra. Eu não sei o que esses obreiros têm na cabeça. Vai trabalhar, irmão. Vai trabalhar, cuida da sua família. A missionária aí está sofrendo. Só Deus sabe o que ela passa, viu? Com esse negócio de você querer ser igreja, e querer ser pastor setorial, ser pastor regional. Irmão, vai cuidar da sua família, da sua vida. Mas está aqui. Então, quantas irmãs estão sofrendo dessa forma?
marido ignorante, dentro de casa. Eu perdi muito tempo da minha vida, mais de 40 anos no ministério. E hoje não, hoje meus filhos chegam aqui em casa, que eu tenho 4 filhos homens e uma filha mulher. E ele chega em casa e fala, agora o pai tá mais legal, né? Mas por que eu tô mais legal? Não é que a gente tá bebendo, não é que a gente desviou, não é que a gente tá fumando, não é nada disso. É porque ele chega aqui no domingo e me encontra aqui. A gente almoça junto, a gente faz um churrasquinho junto, a gente conversa, a gente brinca. Então eu estou mais presente. Converso com eles, trocamos ideias. Então isso é família, irmão. E Deus quer que você vive a sua família. Então vamos, para nós terminar, vamos deixar aqui. Isso é só um pedacinho do meu testemunho. Porque o testemunho nosso é muito grande, não dá para nem gravar de tão grande que é. Mas vamos lá. Eu quero que você abra comigo aí Eclesiastes capítulo 9. E vamos ler o versículo 7 até o 10, tá bom? Presta atenção aí. O que Deus manda para você. Abre os olhos. Vai perder a família aí por causa de ministério. Deus não está mandando você separar da sua mulher, não. Deus não está mandando você deixar a obra, deixar a sua casa pela obra, não. Esquece isso aí, vai trabalhar. Esquece esse negócio de Deus não chamou você para obra coisíssima nenhuma. Isso é mentira. Isso é coisa da sua cabeça. Deus não chamou você para obra. Esquece isso. Quem está ganhando dinheiro lá não quer largar o mel, né? Tá bom? Escuta que esse ex-pastor da Assembleia de Deus está dizendo. Presta atenção. Vamos lá, vamos ler aqui. Versículo 7 do capítulo 9 de Eclesiastes. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com um bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Olha aí, isso aqui não é obra na igreja, não. É você trabalhar, construir sua casa, cuidar dos seus filhos, da sua esposa. Presta atenção, ele se agrada da sua obra. Em todo tempo, seja alvo os teus vestidos, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Goze a vida, olha aí, com a mulher que amas, olha aí, irmão, todos os dias da sua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Deus te deu isso, Deus não te deu ministério, Deus não te deu obra da igreja para fazer. Não, Deus não chamou você para obra, não. Aqui, ó, que Deus estabeleceu para você, ó. Os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a porção. Tá vendo aí, meu amado? Tá vendo aí, minha irmã? Essa é a porção nesta vida, não tem outra. E do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol, tudo quanto te vier à mão, tudo que te vier à tua mão, irmão, para fazer, faça conforme as tuas forças, mas não é obra, não é da igreja, da religião. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria e nem ciência, e nem sabedoria alguma. Está aí o conselho que eu te dou. Qual que é a porção nesta vida?
e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Porventura, não é você construir uma bela casa para sua família? Porventura, não é você comprar uma chacrinha e tirar o fim de semana com seus netos, com seus filhos? Essa é a porção. Vai trabalhar, irmão. Larga a mão de ser preguiçoso e vai ser abençoado. E não fica mendigando não, porque você está envergonhando esse Jesus que você diz que serve. Está envergonhando a Deus. Então tá aí. A gente não vai colocar o nosso coração nos bens materiais. Porque, como diz, para o lugar para onde nós vai, para a sepultura, lá não tem indústria. Lá não tem negócio de mansão, não. Lá não tem ciência. E nem sabedoria alguma. Mas a sabedoria Deus deu para você viver aqui nesta terra. Então essa é a porção. Goze a vida com a mulher que amas. Então, muitas das vezes você está aí com a sua casa, com a sua família destruída por falta de sabedoria. Você não está vivendo essa porção que Deus te deu. Você quer ouvir o homem. Você quer obedecer a doutrina do homem. E quando você faz isso, você erra e você cai. Mas se você obedecer esta palavra e comer com alegria o teu pão e beber com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Então, não escraviza a sua esposa, não escraviza os seus filhos, as suas filhas. Não case o seu filho à força, nem case a sua filha à força, porque, eles caíram, irmão, tem que casar nada. Fala aqui uma pessoa que tem experiência. Quantos casamentos que eu já fiz dessa forma que não deu certo. Uma vez eu casei uma certa irmã na igreja, porque olha como que é a religião. A doutrina do homem diz que para ela cantar no grupo ela tem que ser casada. Aí nós caímos na besteira de obedecer esse tipo de ensinamento e casamos a irmã. E essa irmã não demorou muito, separou do marido. Foi Deus que preparou isso? Não foi, irmão. E quando é Deus que prepara, o negócio dá certo. Tudo dá certo, porque Deus é bom. Todo tempo Ele é bom. Então, esse Deus que pesa a mão, esse Deus que vai sentar a mão, esse Deus aí é o Deus que você está criando, que você está formando. É o Deus que a gente observa no Antigo Testamento, num tempo que Deus agia em Israel para castigar os rebeldes, e agora nós traz para os nossos dias toda a lei judaica e queremos enfiar de goela abaixo nos irmãos da igreja. Israel não cabe dentro da igreja. A igreja vem depois. Israel, se você for observar quem era Israel, quem era Davi, vocês pregam de Davi aí. Davi era um homem sanguinário, um assassino. Mas a Bíblia ela faz uma moldagem na vida do rei Davi, o servo do Senhor, mas ele tinha sangue nas mãos. Diferente de mim,
E diferente de muitos irmãos que estão na igreja, que nunca matou nenhuma galinha, nenhum pombo. Então, se você for observar quem foi Abraão, se você for observar quem foi Jacó, se você for observar quem foi Judá, você falou o leão da tribo de Judá, quem foi Judá? Filho de Jacó. Olha aí, irmão. Ele não entra na igreja de jeito nenhum. Por quê? Porque esses homens cometeram coisas más e ruins. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória, que tem nos abrido os nossos olhos, as nossas mentes, para que nós pudéssemos estar aqui orientando os irmãos. Pelo amor de Deus, irmão. Não fica se matando aí, sacrificando a sua família por ministério. Ministério, quem está trabalhando lá, que ganha os seus milhões, esses têm que sacrificar pelo ministério, porque é um trabalho deles, dentro da empresa chamada Assembleia de Deus. Agora você não, você vai trabalhar, deixa lá a obra lá, o dia que der para ir para o culto você vai, tá bom? Você não está desviado não, tá bom? Não existe desigrejado, os desigrejados são aqueles que têm a mente aberta, que saiu do sistema religioso da escravidão, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoa. Eu sou o seu irmão em Cristo, ex-pastor da Assembleia de Deus. Fique na paz.